Talvez porque as árvores estejam aqui muito tempo antes que nós, ou porque elas pareçam ser do tipo forte e silencioso, ou porque as árvores são a origem de muitas coisas que usamos todos os dias, achamos que sempre estarão à nossa disposição. Talvez porque elas não saiam do lugar e pareçam ser imóveis. Enquanto vivemos nossas vidas em alta velocidade, as árvores parecem ficar paradas. Mas embora não possamos ver, uma árvore está longe de ser imóvel. Vista sob uma luz diferente e ouvida de uma outra forma, ela é um dos seres em movimento mais poderosos que existem na Terra. Da cabeça aos pés, a árvore nada mais é do que movimento. As árvores cobriam 4/5 partes dos continentes, e em todo o globo, a árvore da vida ocupa uma posição central nos mitos e nas lendas. Na mitologia nórdica, uma grande árvore ligava a terra ao céu e ao inferno. Em sua base havia uma nascente que diziam ser a fonte da sabedoria. Os antigos gregos pensavam que Zeus utilizou árvores para criar a raça humana, e por muito tempo pensou-se que as árvores carregavam as almas dos mortos em suas folhas sussurrantes. A maioria dos seres vivos pode encontrar abrigo debaixo desse cobertor cor de esmeralda. As árvores ainda cobrem quase a metade dos continentes do planeta. O império das grandes árvores começou pequeno. As primeiras plantas eram tão pequenas que centenas delas caberiam em uma unha. Dentre as plantas que surgiram foram as árvores as que mais cresceram. Talvez nenhuma outra seja mais nobre do que o carvalho. Ele oferece madeira resistente, um habitat para outros seres vivos e uma longevidade que está fora do alcance do homem. Um carvalho que se acredita ter abrigado Robin Hood ainda vive na floresta de Sherwood. O carvalho é apenas uma em meio a mais de 30.000 espécies de árvores. No decorrer do tempo, 3 principais ordens se desenvolveram. A primeira foi a das coníferas. Pinheiros e outras coníferas tiveram sucesso com as mais simples das folhas, agulhas e escamas. Essa ordem de árvores se dá muito bem em todo tipo de clima. Folhas pequenas com revestimento duro minimizaram as perdas de água. E com a produção de mais açúcar, algumas coníferas geram sua própria substância anticongelamento. As coníferas ocupam um lugar de honra no mundo dos mitos e das lendas. Seus galhos perfumados eram símbolos da vida eterna e eram levadas para dentro de casa nos festivais europeus do solstício de inverno, bem antes que existissem árvores de Natal. Uma antiga história diz que o junípero deve ser plantado perto da entrada, pois uma bruxa só poderia entrar quando tivesse contado corretamente todas as agulhas da árvore. A Ordem das Palmeiras recebeu esse nome por causa da forma espalhada de sua folha. Resistentes e fibrosas, as palmeiras se desenvolvem nas regiões mais quentes do planeta. Um verdadeiro espetáculo de variedade nos é oferecido pela grande família das árvores de folhas caducas e suas amplas copas. Suas folhas apresentam uma multiplicidade de formas e de tamanhos. A folha da bergênia é realmente grande, enquanto que a desta outra árvore, também de folhas largas, é pequena. Qualquer que seja sua forma, a folha é parte da resposta estratégica da árvore às condições do meio ambiente. Depende de como ela recebe luz e ar.
Quando chega o outono, algumas das árvores de folhas largas proporcionam um show espetacular. No interior de cada folha, os pigmentos verdes desaparecem, enquanto que os pigmentos vermelhos ou amarelos, antes ocultos, são revelados. Os dias quentes e as noites frias do outono da Nova Inglaterra fazem com que muitas árvores produzam mais açúcares e também algumas das mais maravilhosas paisagens. Quando suas folhas caem, a árvore começa a hibernar. A produção para durante os longos meses de inverno. Mesmo um ser sempre em movimento tem de dar uma parada de vez em quando. Mas quando chega a primavera, muitos dos nutrientes nas folhas caídas acham a forma de voltar para o lugar de onde saíram. Cair de uma forma gloriosa para poder voltar na primavera. Isso é que é poder. Essas táticas permitem que a ordem das folhas amplas cresça quase em toda parte e com mais variedade do que as palmeiras ou as coníferas. Então, o que faz com que uma árvore seja uma árvore? Não são seus ramos emaranhados, ou suas sementes, ou mesmo suas raízes, embora elas possam atingir em largura o tamanho que a árvore tem em altura. É uma combinação de características. Um só tronco, a capacidade de produzir madeira e, geralmente, altura. O bambu gigante chega perto, mas não é uma árvore. Tem diversos troncos. O minúsculo bonsai? Sim, uma rara exceção à regra em relação à altura, com toda sua majestade apenas em miniatura. Sempre há algum tipo de árvore que pode crescer em qualquer lugar. Enraizada profundamente ou curvando-se ao vento, encontrando um apoio num terreno rochoso ou coberta de gelo. Há apenas alguns lugares na Terra em que a natureza é mais inóspita e não existe nenhuma árvore. Em altitudes muito elevadas ou nas terras geladas dos polos norte e sul. E existem outros lugares onde as árvores só crescem quando os habitantes permitem. Nas pradarias da África, uma disputa com um elefante faminto só pode ter um resultado. Em outros lugares, é a agricultura que não deixa lugar para as árvores. Mas árvores são persistentes e entre elas há especialistas. Essa árvore, com galhos retorcidos que confunde e pinica até o macaco mais esperto. No tamanho, nenhuma árvore ultrapassa a sequoia gigante, o maior ser vivo da Terra. Essa aqui é General Sherman, viva, em bom estado e natural da Califórnia. Tem uma altura de 34 andares. Sua madeira daria para construir 40 casas de 5 cômodos. Há um século havia uma sequoia que teria feito o general se parecer com um soldado raso. Alguns homens muito empreendedores decidiram transportá-la e cobrar entrada para se dar uma olhadinha nesta maravilha. Infelizmente, a árvore não sobreviveu à atenção. Seu tronco quebrou. Fim do show. O ser vivo mais velho existente na Terra é também uma árvore, que se encontra na Tasmânia. O Huon tem 10.500 anos de idade. Não parece grande coisa, mas talvez seja por isso que durou tanto tempo. Não é de se espantar que todas as épocas os homens tenham reverenciado as árvores. Na Roma antiga, os senadores voltaram para casa na hora do almoço para dar vinho às suas árvores favoritas. Na Nova Guiné, uma cultura tribal celebra a queda de uma árvore com um ritual. Pedras são atiradas para ter certeza de que o espírito que sai da árvore não causará qualquer dano aos homens que a cortaram. A superstição sobre as árvores ainda existe. Bater na madeira para dar sorte pode ser uma maneira de se conseguir o poder das árvores. Ninguém sabe ao certo como surgiu esse costume ou por que ele tem de ser feito com a mão direita. Onde há florestas, desenvolveram-se a magia e o mistério. Um conto de fadas nunca é mais assustador do que quando ocorre numa floresta escura. Quando a floresta é densa, pelo menos as árvores estão a salvo.
Há vantagens em ficar juntas, protegendo-se assim contra o vento e outras ameaças. O verdadeiro espírito de uma árvore não tem nada de malévolo. Ela é um refúgio natural tanto para plantas como para animais. Com seus braços protetores e convidativos, a árvore é uma espécie de hotel cheio de vida. As aves do paraíso namoram nas árvores. Qualquer árvore da vizinhança serve. Algumas árvores se parecem mais com hotéis de 5 estrelas, que os hóspedes reservaram para estadias mais longas. Cada variedade de figueira é visivelmente exclusiva. Apenas uma espécie de vespa mora em cada um delas. Outras árvores parecem abrigar convenções para uma espécie de cada vez, mesmo fora da estação. Para um inseto, uma árvore pode se constituir num quarto de vestir muito conveniente. Os leopardos guardam os restos nas árvores, longe da cobiça dos competidores. Os convidados répteis entram e saem. E uma árvore pode oferecer o melhor poço de água da região, um bolsão de descanso entre o galho principal e o tronco. Com vários andares de espaço para aqueles que vêm para ficar, qualquer hóspede pode se encontrar com convidados indesejáveis, como o pica-pau. E o visco que vai ficando, sugando os nutrientes das folhas de seu anfitrião. Mas de forma bastante estranha, o visco vai embora em dezembro. Parece que ele foi convidado para outro lugar, para passar o Natal. Apenas uma árvore pode fornecer alimento o ano inteiro para alguns mamíferos que estocam sementes nutritivas, como bolotas. Mas quando existem apenas folhas no menu, um animal como o bicho preguiça pode precisar comer a noite inteira para ganhar energia suficiente para se movimentar. Mesmo depois disso, sua velocidade não vai além do impressionante limite de 100 metros por hora.